Estão ouvindo bem? Dá um joinha. Pessoal, hoje a gente vai tratar um pouquinho de uma parte de redes muito bacana, tá? Deixa eu só passar. Tá. Hoje a nossa palestra é basicamente a gente tentar entender como que funciona a detecção de ataques de rede, utilizando machine learning, mas também um pouco de regras. Nossa palestra ela vai ser muito voltada à ideia de redes, mas eu também vou comentar um pouquinho sobre como a gente detectaria um ataque dentro de uma máquina, ou coisas do tipo. Para a gente cair um pouco na mesma página, primeiro eu vou explicar para vocês quais que são a ideia do que a palestra é feita, né? Então, basicamente a gente vai determinar algumas siglas, tá? Que eu vou estar passando para vocês. E a sigla primeiro que a gente tem é entender o que é a diferença entre o sistema de detecção e o sistema de prevenção contra a intrusão. Qual que é o principal ponto aqui, tá? Quando a gente fala de detecção, a gente fala de um sistema que ele detecta, mas ele não bloqueia a pessoa no momento que é realizada aquela detecção. Mas sim, ele gera um alerta para o time de research, para um CIEM, coisas do tipo. Quando a gente fala de prevenção, a gente pode comparar como se fosse um firewall. Então tem uma regra, que ela deu match, ela bloqueia. Dentro desse contexto, a gente tem duas formas de detectar e de prevenir. Especificamente, a gente vai falar muito de NITs e de NIPs, que é quando a gente fala relacionado à rede. Então, o sistema de detecção e prevenção para redes, que é chamado de Network Intrusion Detection System ou Network Intrusion Prevention System, eles são bem específicos à parte de redes dentro da segurança. Então, quando eu quero pegar um ataque de um atacante que vem de fora, passa pelo meu modem e cai dentro da minha rede, eu vou estar justamente falando da parte de NIDs e NIPs. Agora, quando eu tenho um agente dentro da máquina, vamos pensar aqui, por exemplo, um antivírus, poderia comparar com ele. Onde eu tenho uma pessoa que pega lá, um atacante faz 5 tentativas e erra 5 vezes a senha. Isso é dentro da máquina, ele entraria já na segunda opção, que é HIDS e HIPS, que daí seria sistema de detecção e prevenção para hospedeiro, que a gente considera no português, né, um sistema operacional. Para a gente poder estar criando um algoritmo, a gente vai ter que tentar entender algumas regrinhas, tá? Então, quando eu falo de algoritmos e de ferramentas de segurança, a gente tem duas maneiras de realizar o bloqueio, normalmente nas ferramentas. A primeira maneira que a gente tem, ela é vista por regras. Então, quando eu vou fazer um bloqueio de rede, por exemplo, a gente tiver um ataque de Nmap. O Nmap ele vai escanear ali diversas portas sequenciais. Se fizer uma regra que dentro de 60 segundos, no momento que você escanear 5 portas, eu quero que bloqueie, você tem uma regra criada para uma detecção de rede. Como que é feito o bypass disso, né? E até porque que regra não é tão interessante quanto o machine learning. Por exemplo, quando a gente usa Nmap, na própria descrição do Nmap, ali na própria documentação, a gente tem pontos que ele fala assim, se você colocar a velocidade entre T1 a T5, você tem diversas velocidades do Nmap, T3 é o normal, se você coloca T1 e T2, você tem aquela questão de que vão realizar menos detecção de portas, e aí você consegue fazer o bypass dessa regra. Então, o Nmap na velocidade T1 e T2, por exemplo, ele escanearia menos de 5 portas por minuto. Assim, você estaria fazendo o bypass de uma regra. Então, por isso que regras não é tão interessante, porque você consegue, de diversas ferramentas que tem hoje em dia, fazer esse bypass. Quando a gente fala de um algoritmo machine learning, a gente muda um pouco, porque a gente tem daí não só a regra, mas a gente tem um comportamento. O que seria o comportamento? Para a gente fazer, a gente tem 4 passos. A gente tem a coleta de dados, a extração de características, o modelo de machine learning e a forma de gerar o alerta. Coleta de dados, como que é a coleta de dados para a rede, para a gente poder entender esse comportamento? A coleta de dados, ela nada mais é do que, por exemplo, aqueles dados que você vê, por exemplo, passando no Wireshark. Então, o Wireshark, tudo que ele coleta é um tráfego de rede. Esse tráfego de rede, ele é gerado um backup. Isso seria a coleta de dados para a gente estar podendo analisar. Dessa coleta de dados, a gente tem que extrair características. O que seriam essas características? No quesito rede, a gente tem diversas características. Então, a gente tem porta, a gente tem IP, a gente tem as flags TCP, as flags UDP. A gente tem uma série de questões ali que a gente pode estar analisando. O importante para machine learning é a forma que você faz a extração dessas características. Porque quanto mais relevantes são as características, melhor vai ser seu algoritmo. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo, tá? No ambiente real. Então,
a gente tem um ambiente real, que ele é distribuído pela Mariouflow. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar o link. Que é um link que fica exposto entre o Japão e os Estados Unidos. E todo o tráfego de rede que passa por lá, ele é coletado no intervalo de 15 minutos. Esse tráfego de rede são gerados diversos backups diários. Então você consegue, desde 2007 até 2023, a gente tem um backup diário. E através desse backup você consegue fazer a extração de características e começar a trabalhar machine learning. Qual que é a questão? Eu peguei aqui um exemplo, tá, do ano de 2021, onde eu tenho cerca de 3 terabytes de dados de backup. E esses 3 terabytes eles representam mais ou menos 5 bilhões de pacotes de rede, sendo cerca de 2 bilhões de fluxos de rede. E a ideia para usar machine learning é a gente extrair as características, rotular e aplicar. Como exemplo, eu fiz uma extração de 46 características, onde tem flags TCP, flags SYN, flags ACK. Ele captura quando tem um ataque SMP. Então a gente faz toda essa extração para a gente poder analisar. Como que é feito esse processo, tá? Então, eu peguei os dados, fiz a extração, tenho esse conjunto, ele se torna um CSV, contendo ali o tráfego, aquele comportamento de um dia, de um mês, de um ano, e aí eu começo a passar o processo de machine learning. Para esse trabalho, eu coloquei cerca de 400 mil dados mês, então sendo 200 mil de tráfego normal, 200 mil de tráfego de ataque. E aí, o que a gente faz? A gente cria um modelo de machine learning em cima disso. Eu já vou explicar quais modelos a gente tem, mas primeiro eu vou explicar a ideia. O modelo que a gente cria, ele tem alguns pontos interessantes. Então, você pega aqueles 200 mil dados, você treina, por exemplo, um mês, e aí você começa a testar no restante do ano para você avaliar um algoritmo para detecção de rede. Tudo isso é muito bacana, mas assim, a gente tem diversos problemas quando a gente fala disso. Entre os algoritmos de machine learning que a gente pode usar, a gente tem 3 tópicos principais, tá? Aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizagem por reforço. Supervisionado é quando eu vou passar os dados para um algoritmo aprender e eu vou dizer assim, das 46 características que eu tenho, esse ponto aqui ele é um tráfego normal. Daí das outras 46 características que eu tenho, isso aqui é um tráfego de ataque. E aí você vai criando instâncias, tá? Você faz um arquivo ali com, no caso aqui, utilizou 400 mil instâncias, onde cada instância representa ou um comportamento normal ou um comportamento de ataque. Isso no aprendizado supervisionado, a gente obrigatoriamente vai ter que rotular. Então eu vou ter rotulado ali se ele é normal, se ele é ataque. O aprendizado não supervisionado já é um pouquinho diferente. Eu posso fazer essa mesma extração, eu posso utilizar os mesmos dados, mas dessa vez eu não tenho a classe. Aí eu tento criar como se fosse clusters, né? Ou seja, grupos, onde eu vou dividir os comportamentos de rede, tentando achar um comportamento que é anômalo, um comportamento que é normal. E por último a gente tem a aprendizagem por reforço, que também é super bacana. Essa, diferente das anteriores, ela normalmente vai ser rotulada, só que ela não vai aprender como se fosse um algoritmo, ela vai aprender jogando. Então, como assim jogando? A gente pode comparar esse aprendizado com, por exemplo, o joguinho do Pac-Man. Você tem um personagem ali do Pac-Man, você pode andar para frente, se ele andar para frente e conseguir andar, ele recebe uma recompensa positiva. Se ele virar para o lado e bater na parede, essa recompensa é negativa. Se ele morrer, a recompensa é ainda mais negativa. Então, a aprendizagem por reforço, ela busca minimizar, por meio de recompensas, a maximização do algoritmo. Então, quanto mais ele faz, mais ele entende se compensa ele seguir por aquele caminho ou não. Aqui tem um exemplo, tá? Bem simples, de um algoritmo de Randall Forest, um algoritmo supervisionado. Até para a gente poder entender que quando a gente fala de machine learning, a gente não precisa de ter uma máquina incrivelmente para rodar. A gente pode treinar com coisas bem pequenas. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu importo as bibliotecas, aí eu carrego o conjunto de dados, os dados eles vêm dentro de um CSV. Esse CSV ele tem cada linha 46 características. No final do CSV ele vai estar rotulado se a classe é normal ou ataque. Em seguida ali embaixo eu divido 30% da base para usar como teste. Então a gente treina, cria um modelo com 70% dos dados, 30% a gente usa para testar se ela está com uma boa eficácia. Em seguida a gente tem um algoritmo de Randall Forest, ele está configurado de maneira default, então ele não tem muita configuração ali explícita, nem foi mexido em árvore, a gente tem diversos cálculos que a gente pode fazer ali, mas ele está de um jeito bem simples só para a gente entender o conceito. Fiz o treinamento, aquele r.fit é o treinamento, ele gerou o modelo, em seguida eu testo o modelo,
ele me dá um score de que ele acertou 97%. Aqui eu queria trazer um exemplo da base de dados real que eu fiz, tá? Aqui é um pouco diferente, estou mostrando para vocês a taxa de erro, para a gente entender um pouco como que funciona os algoritmos no ambiente de rede. Alguns pontos que a gente tem no ambiente de rede, que é interessante a gente comentar, é que assim, a rede, diferente de muitas coisas que a gente faz com machine learning, ela não tem um comportamento contínuo. Hoje meu algoritmo pode estar acertando tudo. Amanhã mudou o comportamento da rede, perdi o algoritmo. Vou ter que recriar do zero. Para esse trabalho, o que foi feito? Peguei o mês de janeiro, todos os dados ali de 30 dias, fiz o treinamento, testei o mês de fevereiro. Se a gente olhar ali, ó, é a margem de erro. Então, no quadro do KNN, onde a gente tem ali fevereiro, no primeiro mês ele errou 20% do que era ataque, e ele errou mais ou menos 5% do que era normal. Aí eu peguei os dados do mês de fevereiro, criei um modelo, testei o mês de março, e sucessivamente. Qual que é o ponto importante aqui? O mês de janeiro para o mês de fevereiro teve uma mudança muito grande. Então a gente teve uma taxa de erro muito grande. Vocês podem falar 20% é pouco, mas se eu parar a pensar, em 200 mil dados, 20% são 40 mil. Então eu teria 40 mil ataques que poderiam ter passado na minha organização que eu não teria pego. Tem vários outros pontos, tá, que eu vou também explicar. Mas aí também a gente tem o caso do Randall Forest. Né? Mesma coisa, 2 algoritmos convencionais, simples. E aí entra aquele ponto. Só aplicar machine learning é interessante para a gente começar. Mas a gente tem que ter muito mais técnicas dentro disso. Tá, bom, o slide ali não apareceu. Deixa eu só voltar um aqui. Eu vou explicar. Quando a gente cria o modelo de detecção ou de prevenção, tem alguns pontos importantes que a gente tem que destacar. Primeiro, quanto relevantes são meus dados que eu estou utilizando como característica. Porque assim, eu tenho 46 características para uma instância dizendo que ela é normal. Será que elas são relevantes de fato para o algoritmo? Porque o que é o ponto importante? Se dentro dessas 46 características tiver uma característica que ela é muito mais relevante do que as demais, o meu algoritmo ele vai praticamente entender só aquela característica. Então a gente tem que fazer um estudo, a gente tem processos de normalização, onde a gente consegue entender qual que é a probabilidade de cada característica ser reconhecida pelo algoritmo. Então se eu tiver um algoritmo que ele se destaca em 50%, ou melhor, uma característica que se destaca em 50% diante das outras características, eu vou ter um algoritmo falho. Porque quando não tiver aquela característica, o algoritmo vai acabar entendendo que está errado. Então, tipo, isso não pode acontecer. A gente tem diversos outros pontos. Então, tenho a normalização. Eu tenho que também configurar os dados de forma que eles sejam entendidos pelo algoritmo. Tem dados que são irrelevantes. Então, por exemplo, nisso aqui, eu peguei 46 características. Seria relevante eu colocar o IP de alguém para passar os dados? Então, com certeza que não, porque o IP seria um fator muito importante. Ele ia falar, então se o IP é diferente desse IP, então não é um ataque. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a seleção das características. A seleção de características, só para vocês entenderem, a gente extrai do PCAP, a gente tem diversos algoritmos na internet para isso, e cada ambiente de rede, ele é muito diverso. Então, pode ser que o meu ambiente, essas características funcionaram, mas de vocês não. Então a gente tem que estar o tempo inteiro contornando o algoritmo, tentando entender qual que é a melhor característica para poder funcionar. 2 problemas que a gente tem nessas abordagens. Rotulagem de dados. Imagina só, a gente tem, naquele conjunto de dados ali, mais ou menos 2 milhões de instâncias mensais. Então imagina que quando a gente vai rotular, pode ser que tenha uma pessoa, um especialista, que vai ter que estar olhando instância a instância, qual que ele vai rotular como normal, qual que ele vai rotular como ataque. Isso é muito problemático para a gente, porque a gente não consegue rotular toda essa quantia a tempo hábil. E aí chega no próximo mês, alterna o comportamento, a gente tem o algoritmo falha. Eu posso criar um algoritmo hoje, ele durar 1 ano. Eu posso criar um algoritmo amanhã, ele durar 1 dia. Então a gente tem que estar o tempo inteiro entendendo que sai novos ataques, muda serviço, muda o comportamento da rede e a gente tem esses problemas. Vou tentar sugerir algumas coisas para a gente corrigir isso, tá? Aqui tem uma arquitetura, tá, de um modelo federado, onde a gente tenta quebrar um pouco esse problema que a gente constrói, tá? Justamente de ter que passar muitas instâncias. Então aqui para a gente entender, é mais ou menos o que eu falei. A gente tem os pacotes de rede, então a gente tem o PCAP, foi lá coletado os dados de rede. A gente faz a extração e depois a gente passa um algoritmo fazendo a classificação. Esse algoritmo, eu posso treinar ele, por exemplo, com 1 semana de dados.
seja 100 mil dados. Em seguida, a gente vai pular um pouquinho a rejeição, que eu já vou explicar. A gente depois pode atualizar o modelo e a gente vai exportar o modelo. Qual que é o ponto interessante dessa técnica, tá? O modelo federado, ele é muito utilizado pelo Google. Então, a gente consegue trabalhar com menos dados. Pensem assim, quando vocês usam o WhatsApp, todo dia vocês mandam mensagem, isso gera um volume de tráfego. E daí o Google pensou assim, se a gente gerar 1 milhão de aparelhos fazendo isso, vai ser muitos dados para a gente treinar. Então, para isso existe o modelo federado. Ele baixa o seu modelo dentro do celular, faz o treinamento somente com os dados do seu aparelho e devolve para o Google somente a atualização daquele modelo. O Google pega aquela atualização, seja de 1 milhão de celulares ou quantos forem, ele agrega todos os modelos e tenta ampliar o conhecimento. Então a ideia do modelo federado é essa. Isso se aplica muito bem ao nosso cenário, porque eu tenho muitos pacotes de rede que podem vir de diversos locais, e se eu fosse treinar, iria demorar demais. Então aqui a gente consegue dividir em diversas máquinas. Para esse teste eu utilizei 10 máquinas, que seriam cerca de 15 horas mais ou menos para poder treinar tudo, e dividido em 10 máquinas levaram menos de 1 hora. Então eu consegui reduzir o tempo drasticamente, que é um ponto importante que a gente tem. O segundo ponto que a gente tem é a questão da rotulagem que eu falei anteriormente. Como é que eu vou diminuir a gente não ter que passar 400 mil dados todo mês, ter que rotular e olhar? Entra a técnica da rejeição, tá? Então eu tenho ali, no mês de janeiro, treinei com os dados completos, criei um modelo, fiz todo o processo. No segundo mês, eu vou utilizar somente os dados rejeitados, que vai ser cerca de 10%. Como que eu monto os dados rejeitados? Todo algoritmo, a gente pode considerar que ele tem um nível de confiança. Vamos considerar que ele vai de 0 a 50, ele considera que o tráfego é normal. De 51 a 100, ele considera que o tráfego é de ataque. A rejeição ela vai trabalhar justamente no ponto central. Então eu vou fazer uma matriz de 100% e vou tentar arrancar 10% dos dados que são muito próximos dos 50 e de 51. E aí o que eu vou fazer? Quando eu pegar o meu modelo, eu vou considerar somente a acurácia para dados de 0 a 40 e depois de 60 a 100. Esses dados que ficam entre 41 e 59 vão ser os dados rejeitados. Aí eu vou utilizar somente esses dados que têm um comportamento muito diferente para poder criar o próximo modelo. Ficaria algo assim, tá? A acurácia é bem mais estável do que os algoritmos anteriores que a gente viu. Novamente a taxa de erro. Então quanto mais ela se levanta, pior é meu resultado. Quanto mais ela baixa, melhor é meu resultado. A barrinha cinza é o percentual de dados rejeitados que eu tive em cada mês. Então, ali, por exemplo, no mês de fevereiro, eu peguei cerca de 8% dos dados. Se fosse 10% de 200 mil, eu estaria falando de 20 mil dados e não mais 200 mil dados para eu poder rotular e criar o próximo modelo. Então aqui a gente começa a tirar gargalos que a gente poderia ter para criar um modelo. Isso aqui é interessante porque a gente consegue ir ampliando o modelo ao longo do tempo e ele consegue manter aquele comportamento mais confiável. Quando eu falo de comportamento, se a gente lembrar, eu falei da parte do Nmap. Eu fiz um ataque, eu escaneei 5 portas dentro de 60 segundos. Ele só identificou porque foram exatamente 5 portas dentro de 60 segundos. Criando dessa forma, é um comportamento. Ele vai pegar um comportamento inteiro e vai treinar. Quando a gente faz a extração, como que é feito o processo de comportamento? Eu não vou pegar pacote a pacote. Vou pegar uma janela de tempo. Então eu posso pegar ali 60 segundos de tráfego de rede. E 60 segundos eu vou extrair as características. Então ele vai me trazer ali, que dentro daqueles 60 segundos, 80% dos ataques foram em portas, 50% foram ICMP. Ele vai tirar todo aquele comportamento e vai ser facinho da gente estar podendo gerar o algoritmo. Então aqui a gente tem essas questões que a gente pode estar resolvendo. Ponto importante, né, enquanto a gente treinou o primeiro modelo que levou ali 15 horas, agora com 20% de dados eu não vou levar mais que 30 minutos. Então eu diminuo o esforço físico para rotulagem, eu diminuo o esforço computacional e eu tenho um modelo que está trazendo melhores resultados. O mês de maio a gente observa que ele subiu demais. Por quê? Porque provavelmente no mês de maio teve uma mudança muito grande. Nasceu um novo ataque, por exemplo, um Log4j. Nasceu e mudou todo o comportamento daquele mês. Então por isso que a gente tem aquele comportamento totalmente diferente. Outros pontos importantes, tá? A gente vai atualizando o modelo, mas assim, vai chegar um ponto que o modelo pode gerar um overfitting. O que é o overfitting? Ele fica tão bom que ele já não consegue mais entender o que é ataque e o que é normal. Ele começa, todo o resultado ele dá 100% e ele converge ou para uma classe
só ataque ou com uma classe só normal. Então, quando a gente fala de machine learning, a gente tem um algoritmo que nasce, ele tem atualização e ele tem um processo de fim. Ele não dura a vida inteira. E no nosso problema, em nossa questão de segurança de redes, a gente tem um problema muito grande nisso aqui, tá? Só para contextualizar, esse é um trabalho de mais ou menos 5 anos, onde eu já testei todos os tipos de algoritmos, anomalia, reinforcement learning, já testei isso aqui, e qualquer algoritmo a gente tem esse problema. Então a gente tem que tentar reduzir o esforço físico, o esforço computacional, e tentar melhorar o algoritmo a cada dia. Tem diversas outras técnicas, tá? Estou passando alguns modelos, mas a gente poderia trabalhar, por exemplo, votação. Eu poderia, em vez de pegar um único algoritmo, pegar 10 algoritmos, gerar um resultado e votar. Esses 8 algoritmos meus aqui deram um resultado dizendo que é ataque. Eu considero que é ataque. É uma outra abordagem que funciona bem. A gente tem diversas abordagens que poderiam estar funcionando. De modo geral, pessoal, deixa eu passar aqui. De modo geral, a ideia seria isso. Seria uma superfície do que a gente tem de redes, do que a gente tem de segurança. A gente tem que estar diariamente melhorando e aprimorando isso. Se alguém tiver interesse, pode mandar LinkedIn. Eu mando, acho que a gente tem mais ou menos cerca de 15 artigos publicados em relação a isso. A gente tem trabalhos ainda evoluindo quanto a isso. A gente está diariamente testando outras técnicas. E de modo geral, as ferramentas de segurança, elas funcionam dessa forma. Então, se você tem um antivírus e ele tem regra, a regra é aquele ponto. Se você tem um comportamento, o mesmo comportamento do antivírus vai ser parecido, mas para aquele cenário, né? Se aqui eu detectei um comportamento de rede, o antivírus pode detectar alguém tentando escalar privilégio e virar um root, alguém tentando modificar um arquivo no servidor. E tudo isso gera comportamento. E esse comportamento é o que a gente usa com machine learning para a gente tentar identificar alguma coisa. Tá? Obrigado, pessoal. Seria isso.